Salve, salve, nação tricolor! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Glória e Tradição. E hoje mais um vídeo de histórico para a gente lembrar um pouco dos confrontos entre Fortaleza e Internacional. Para mais essa rodada do Campeonato Brasileiro, 21ª, Fortaleza enfrenta o Inter lá no Rio Grande do Sul. E obviamente que Fortaleza e Internacional já fizeram vários confrontos. A gente lembra muito do confronto do primeiro turno, aquele 5-1, aquela surra que Fortaleza deu no Internacional. Porém, a situação mudou um pouco. E hoje a gente vai lembrar um pouco de outros confrontos na história entre Fortaleza e o Colorado. E como de costume, meus amigos, logo após a vinheta, mais um programa aqui no GT. Pois bem, hoje eu não estou sozinho, estou na companhia do meu querido amigo Márcio Renato. Diga aí, MR, como é que você vai, meu amigo? Fala, FT, tudo bom, cara? Estamos aqui para falar desse histórico de confrontos aí entre Internacional de Porto Alegre e Fortaleza. Tem algumas historinhas para contar. A gente vai lembrar aqui para o torcedor saber um pouquinho desse retrospecto, né, Felipe? E lembrando, né, é importante lembrar que o Glória e Tradição conta com o apoio da 1xBet, né? A 1xBet é a melhor casa de apostas do Brasil e do mundo. Então, se você quiser conhecer, vá lá, faça seu cadastro e faça seu cadastro usando o cupom do Glória e Tradição. Tem aí aqui embaixo, ó, Glória e Tradição, sem acento, sem cedilha. Se você tiver com muita preguiça de entrar no site digitando, você pega aqui seu celularzinho, ó, puf, vai, bota aí o QR Code, e aí você vai acessar lá o site, se cadastra, faz tudo direitinho. Usando nosso cupom, tem uma vantagem, Felipe. Você recebe em bônus o valor da aposta. O valor do depósito. Então, se você fizer um depósito de até R$2.000, você vai receber o mesmo valor em bônus. Então, para você fazer mais apostas aí e, ó, faturar mais uma coisinha, beleza? Então, vá lá conhecer a 1xBet. Toca daí, Felipe. Aí sim, viu, MR? Eu em vantagem. Mas, meu amigo, agora a gente voltando aqui os olhares ao Campeonato Brasileiro, né? Fortaleza e Internacional se enfrentam nesse domingo, um domingo de manhã, né? Um jogo, lembrando um pouco da nossa estreia contra o Atlético Mineiro, mas a gente vai lembrar, mas não desse jogo contra o Atlético, a gente vai lembrar dos confrontos contra o Internacional. Então, já colocando aqui na tela os dados do site O Gol, né? Que faz um catálogo imenso de jogadores, jogos, partidas, enfim. É um site muito bom para a gente relembrar a história. E vamos falar aqui dos confrontos entre Fortaleza e Internacional. Se a gente for olhar aqui nos confrontos diretos, foram um total de 19 jogos. Fortaleza vencedor de 6, empatou 4, e o Internacional acabou vencendo 9. Só no Campeonato Brasileiro foram 13 jogos. Na Copa do Brasil foram 4 confrontos. E a curiosidade, Merck, na Copa do Brasil é o torneio onde Fortaleza mais venceu o Inter do que perdeu. Tem essa curiosidade aí. E também se enfrentaram pelo torneio dos campeões. Mais algumas curiosidades, a gente vê que a maior vitória em casa do Fortaleza foi justamente o 5-1 no Brasileirão 2021. E a maior vitória do Internacional foi um 3-0 na Copa do Brasil. Só que a gente vai descer aqui, MR, agora para poder dar uma lida nos confrontos e lembrar um pouco da história. Fortaleza e Inter começaram a se enfrentar já nos anos 70, né? Aquela época em que o Inter tinha uma hegemonia. Afinal, o Inter conseguiu o tricampeonato brasileiro e desde então, né, não conquistou novamente. Mas a gente vê que o Fortaleza tanto empatou e perdeu os dois jogos. Já nos anos 80, Fortaleza conseguiu finalmente vencer o Internacional nesse torneio dos campeões de 1982 e desde então eles pararam de se enfrentar. Somente em 2001, pela Copa do Brasil 2001, Fortaleza enfrentou o Inter. E, curiosidade, MR, a gente passou de fase. Agora era supostamente para o meu querido amigo Márcio Renato comentar alguma coisa, mas ele ficou em silêncio. É porque deu uma travadinha aqui, na verdade, Felipe. Pois é, cara, eu confesso pra ti que eu não me lembro muito dessa Copa do Brasil de 2021, não, que a gente acabou se classificando contra o Inter. Eu tô vendo aí que foi uma vitória e um empate, né? Você se recorda desses jogos? Cara, eu me recordo muito pouco do jogo contra o Bahia, sabe? Naquela época eu costumava muito ir para o estádio com meu pai, mas esse jogo contra o Inter, salvo engano, foi um gol de pênalti. Fortaleza acabou vencendo. Segurou o empate lá no Beira-Rio e assim se classificou para justamente enfrentar o Bahia. Logo depois foi enfrentar a Ponte Preta e contra a Ponte Preta, Fortaleza acabou não se classificando nas quartas de final. Somente agora esse ano... Foi bem no começo, né? Isso. Foi tipo segunda ou terceira fase, uma coisa assim. Né? Foi oitavas de final, no caso. Eram as oitavas de final. Oitavas contra o Inter, as quartas... Perdão. A segunda fase contra o Inter, as oitavas contra o Bahia e as quartas contra a Ponte Preta. Aí passando, MR...
Foi fumo. Fortaleza vai enfrentar em 2003, nesse jogo da Série A. Fortaleza venceu o Inter por 3-0. E tem uma curiosidade nesse jogo, eu tava lá no Castelão, e eu lembro que o trio, eu acho que foi um dos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro a ser um trio de arbitragem feminino. Eu lembro que era, eu não lembro muito bem o nome da árbitra, mas era justamente aquela árbitra que apitava muitos jogos no começo dos anos 2000. Então tem essa curiosidade. Tu tem alguma lembrança, Meia, desse jogo de 2003 pela Série A? Não, eu lembro muito pouco desses jogos contra o Inter. Eu tô mais aprendendo aqui com a sua memória. Eu confesso que eu não tô lembrando muito bem, não. Pois bem, né, cara? O Fortaleza venceu o Inter por 3-0. Aí lá no Beira-Rio, na rodada 41, a gente tem que lembrar que em 2003 ainda eram 24 equipes na Série A. Fortaleza enfrentou o Inter. Maior, né? Era maior. Poxa, cara, tem aquela coisa, né? Nos anos 70 teve um Campeonato Brasileiro com 92 clubes, se não me engano. Era uma explosão, até, ainda bem que foi diminuindo. E aqui em 2005, eles voltaram a se enfrentar, a Fortaleza perdeu os 2 jogos para o Inter. Tem que lembrar que essa sequência aqui, ó, de 5 derrotas consecutivas para o Internacional, com exceção de 2016, o Inter era um dos melhores times não só do Brasil, mas do continente, né, cara? Era. O Inter tava com um time muito interessante. É mais ou menos o que é o Grêmio hoje, né? Um time forte, assim, nas competições internacionais. Era o Inter nessa época. Inclusive, eles conquistaram a Libertadores e um Mundial, né, nessa época aí. Mundial, inclusive, com o gol icônico do grande Adriano Gabiru. Lembra disso? Essa aí não dá para esquecer, né? Essa aí não dá para esquecer. Clássico. Aí eles. Clássico demais. Aí em 2016, a gente novamente enfrentou o Inter pela Copa do Brasil. Não passamos essa oportunidade. Detalhe que nessa derrota por 3-0 o treinador era o Marquinhos Santos. E no jogo da volta já era o Emerson Maria, MR. Aí, né, é complicado, né? Não dá pra a gente esperar passar de fase, né? Aí só depois. O Santos quebrou as pernas do Fortaleza em vários aspectos, né, cara? Que Ave Maria, mas pelo só eu lembro daquele vídeo dele, mano. Como é que pode? Ave Maria, bizarro, mano. Bizarro. Vamos lembrar. Em 2019, a gente voltou a enfrentar o Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. Perdemos em casa por 1-0. Eu lembro desse jogo, o jogo chato, aquele jogo chato de Série A. Contra o Inter, depois a gente conseguiu empatar. Esse jogo aqui, o pessoal muito lembra do pênalti do Bruno Melo. E tem uma lenda, MR. O pessoal diz que o pênalti do Bruno Melo, se ele converte, Fortaleza para Libertadores. Mentira, viu? Essa história aí, Felipe, é que nem o 11 de setembro que o povo estava assistindo Dragon Ball. Nesse naipe, viu? Nesse naipe. Todo mundo tem essa impressão. Eu também lembro muito desse pênalti do Bruno. Acabou sendo um pênalti importante, que ele perdeu, né? Mas do primeiro jogo eu me lembro de uma coisa, que era o Inter veio para cá com um time alternativo. E aí todo mundo ficava, eita, não, olha aí, vamos pegar o Inter com os reservas e tal. Mas foi fumo, o Leão perdeu. Eu lembro que, se eu não me engano, não sei se o gol foi do Nonato, foi uma coisa assim. O desse 2019. Pois é, né, cara? Acontece. Mas o resultado que mudaria o destino do Fortaleza em 2019 foi o jogo contra o Corinthians. Se a gente faz um gol ali, se a gente empata, sei lá, a Fortaleza passaria de fase. Mas continuando aqui. A gente até fez, né, Felipe? Agora a arbitragem que avacalhou naquele jogo ali, né? Primeiro ano de Série A, né, macho? É complicado demais. Ali foi, exatamente. Mas é importante que você está registrando, né? Hoje os erros de arbitragem com Fortaleza diminuíram consideravelmente. Né? Então já vai criando mais casca, né? Respeito, né, cara? Respeito. A presença ali conta demais. Aí depois a gente enfrentou o Internacional em 2020, vencemos por 1-0 aquele jogo que o Inter era o líder, o Felipe fez um gol. Poxa, mosaico demais, cara. Acho que foi talvez o auge técnico do Fortaleza com o Rogério Ceni, né? E o Inter, ele veio para cá como líder. Né? Ele veio para cá como líder do campeonato, então foi esse jogo e depois o jogo contra o Atlético Mineiro, 2 líderes que a gente abateu no Castelão, né? Então foi bem bacana, bem inesquecível esse jogo também. A atmosfera estava muito massa. Demais, cara, demais. Fortaleza jogou demais. E desbancando os 2 treinadores estrangeiros na época, né? Tanto do Inter como do Santos, que era o Sampaoli. Era o Cudê, né? Era o Cudê e o Sampaoli. E a gente no jogo da volta, já que com outro treinador, né? Perdemos por 4-2 para o Internacional. Esse jogo realmente foi bem pesado. Aquela reta final de 2020, né? Já em 2021. A gente lembra bem, a final foi esse ano, né? E por incrível... desculpa, Felipe, fala. Não, pode complementar, Não, esse jogo eu tenho uma recordação também, porque o Fortaleza tinha aquele futebol, né, irregular, futebol meio murcho ali do Anderson, mas começou perdendo por 2-0, né, e empatou.
né, empatou. E aí o Enderson achou que podia ir para cima para buscar a virada, acabou levando o terceiro e o quarto gol. Mas eu confesso que eu me empolguei, viu, quando empatou. Fortaleza foi Possível, para né? cima, pronto, agora vai, agora vai. Acho que se eu fosse o treinador ali, eu teria feito a mesma loucura, viu? Tinha botado para cima também. Pois é, né? MR, era para ter sido tu, cara. Infelizmente foi o Anderson Moreira, mas acontece, né? Valeu a pena. Acontece. E olha como o futebol é curioso, MR. Apenas 5 meses depois, Fortaleza enfrenta o Inter e é o Fortaleza que mete um 5-1 no Internacional. Pode ver como o futebol é, né? E foi um resultado acachapante, assim, né? E que correspondeu muito ao que foi o jogo, né? É engraçado falar isso porque às vezes tem placares elásticos que não são exatamente o que foi o jogo. Mas você pega, por exemplo, um Atlético Mineiro 3, River Plate 0. Não foi um jogo para 3-0, né? O River botou bola na trave, o goleiro do Atlético Mineiro fez grandes defesas. Então, é um jogo que poderia ter sido 3-3, né? Poderia ser tranquilamente assim. Mas esse não. Esse foi um 5-1 incontestável. O Inter ele foi massacrado no Castelão. Era ainda o time dirigido pelo Miguel Ángel, né, que foi um cara que veio lá do Independiente Del Valle, né, um cara que veio com toda a pompa, tinha realmente um trabalho excelente, mas ele não se deu bem no futebol brasileiro. A cobrança é muito forte e você precisa mostrar resultados muito rapidamente, né? Não conseguiu, acabou sendo demitido. Agora está o Aguirre lá, mas realmente o Inter foi abatido com muita facilidade aqui no Castelão. Esse 5-1 também que é inesquecível, né? Todo mundo lembra de como foi essa lapada aí do Leão. Pois é, né? E basicamente, MR, foram esses confrontos, né? Essa foi a última partida entre Fortaleza e Internacional. E nesse domingo, a gente espera que Fortaleza, finalmente não, né? Fortaleza possa confirmar vencer tanto na ida como na volta. O time do Voivoda provou que é um time brigador, tá chegando na semifinal da Copa do Brasil, tá no G4 do Campeonato Brasileiro. Então nós temos sim condições muito bem de chegar lá e tentar imprimir um bom futebol e trazer a vitória. Meu querido MR, mais uma vez, uma honra te receber aqui. A gente lembrou bastante aqui desses jogos entre Fortaleza e Internacional. E você que está assistindo a gente, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, comente, diga aí qual jogo que você se lembra mais do Fortaleza Internacional, vários confrontos, tem 2001 que é marcante, 2016 ou até agora mesmo 2021. Mas enfim, meus amigos, agradeço novamente a presença de todos vocês e como de costume, e como eu sempre digo, passe adiante.